Eu acho que a gente entrou. Boa noite, pessoal. A gente está aqui mais uma vez para o nosso papo da quinta-feira. Sou eu, o Dr. Norberto. A gente está aqui junto com a Fabiana, que é a pessoa que faz tudo isso aqui acontecer. Sem ela, nada disso funcionaria. E ele apareceu aqui, o doutor Flávio Barros. Apareceu. Obrigado. O doutor Flávio Barros é um amigo de muito tempo, fez aquela mesma pós-graduação que o Francisco fez comigo lá no Rio de Janeiro. Médico ginecologista de Belo Horizonte, tem mestrado, tem doutorado na Inglaterra. O cara é diferenciado, é fera. Eu consegui fazer uns amigos bacanas na minha vida, assim, para ter com quem aprender as coisas. E aí, Flavião, como é que você está? Graças a Deus, tudo bem. E você? Eu acho que ninguém percebeu que ele é mineiro pelo sotaque, não. Queria agradecer muito o convite, né? Foi uma honra estar participando aqui desse evento, tá? Muito obrigado. A gente que agradece, Flávio. Tenho certeza que vai ser muito bacana. O Flávio também é marido da Cláudia. Putz, esqueci o nome do seu filhinho. Como que é o nome do seu filho mesmo, Flávio? É Guilherme. Guilherme. Isso. A Cláudia é a maior conhecedora de comida de boteco de Belo Horizonte e a maior harmonizadora dessas comidas com cachaça do sul do mundo. E é bom, hein? Até a parte que eu lembro foi muito bom. Chegou uma parte que... Eu não posso reclamar, não. Eu passo bem. Não, passa. Ela é muito fera. E aí, mas vamos começar a nossa conversa de hoje, Flávio. Hoje a gente vai falar sobre os métodos anticoncepcionais não hormonais. Tá? Então, a gente tem uma série de métodos aí para falar. A gente já tinha conversado um pouco antes, alguns a gente vai só citar, outros a gente vai falar um pouco mais. Mas vamos começar pelos mais simples. Eu não sei, eu acho que eu estou totalmente fora do foco aqui. Não adianta, eu não nasci para isso. Um colega meu, Norberto, hoje em dia um dos principais métodos contraceptivos é ficar em confinamento com o cônjuge, sabe? Eu estou sabendo. Chega uma hora que não consegue nem olhar na cara, né? Por outro lado, Ou o contrário, né? Nós vamos ver daqui a 9 meses, né? Parece que está aumentando o número de gravidez nesse tempo aí. Flávio, vamos começar do mais básico. Vamos começar dos métodos comportamentais. Naturais. Vamos colocar aqueles onde você não precisa usar absolutamente nada, que seria a tabelinha, o coito interrompido e o que eu acho o melhor de todos, que eu acho que é o maior método anticoncepcional que já foi inventado, que é o método de Billings. Não é? Que é o teste da filância do muco lá. Explica pra gente aí, Flavião, o que é a tabelinha, o que é o coito interrompido e o que é o método de Billings. Beleza. Os métodos naturais ou comportamentais é isso, eles interferem com o comportamento aí, vamos dizer, sexual do casal, né? Então, a maioria deles é baseado na abstinência periódica, né? Quer dizer, a pessoa fica sem ter relações sexuais no período de risco, né? Não vamos chamar nem período fértil, que geralmente vocês vão ver que na maioria desses métodos, períodos de abstinência que eles impõem é muito prolongado, por isso que alta taxa de falhas, né? Então, são esses métodos. Então, quase todos baseados nessa abstinência, o único que não é o coito interrompido, né? Que é baseado na ejaculação fora da vagina. Eles são os métodos, eles têm uma série de vantagens, são baratos, eles não precisam do médico, né? Eles ajudam a conhecer muito a fisiologia corporal, a fisiologia reprodutiva, mas eles têm um pequeno porém, eles são pouquíssimo eficazes, são muito falhos, né? Então, assim, eles são, como métodos contraceptivos, eles são, assim, muito ruins, né? De uma maneira geral, né? A eficácia ideal e a eficácia de uso, né? Quer dizer, existe uma distância grande das duas, né? A eficácia, né, teórica do método e o que se observa nos trabalhos é bem diferente e a taxa de falha é muito alta, muito alta. Eu coloco assim, eu sinceramente não uso, a não ser que seja em alguns casos assim muito especiais, onde você não pode usar nenhum tipo de hormônio, não pode usar
o método de barreira, não pode usar um DIU, existem pessoas que têm alergia ao látex, mas é uma coisa muito excepcional. A minha opinião, são a melhor maneira que existe para engravidar. Todo mundo que faz, engravida. A tabelinha, você vai ver alguns trabalhos aí, principalmente em publicações que são mais associadas a instituições religiosas, eles colocam aí 76% de eficácia. Isso é complicado, né? A mulher tem que ter um ciclo muito regular, o casal tem que ter um controle muito grande. Outra coisa, Norberto, eu não sei a sua experiência, mas quantos casais que você já pegou falando que faziam tabela e na hora que você foi investigar, eles realmente faziam da maneira correta, do método preconizado por Ogina e Quinaus, né? Quantos até hoje que você conseguiu? Nenhum, praticamente, Flávio, porque isso daí você tem que planejar o dia que você vai ter a sua relação. Esse método não consegue prever alterações de ciclo, e ele só poderia ser feito por mulheres que tivessem um ciclo muito regular. O ideal é isso, que ela não tem uma variação interciclo maior de 6, 7 dias, né? Sim. É muito difícil. Na verdade, o que eu vejo é isso, que assim, você conversa com os caras, nós estamos fazendo tabelinha, eu pergunto, como é que você está fazendo? Ele me descreve, cada um descreve um método que imagina que é, né? Porque o método de verdade preconizado, engraçado, que precisou, né, de um japonês e de um austríaco para desenvolver um método altamente falho, né? Juntaram duas pessoas muito boas. A gente tem uma ideia, como é que você tem que fazer? Você tem que observar o ciclo por 6 meses, o ideal, né? Para você medir o comprimento do ciclo, quantos dias que duram, né? Do primeiro dia de uma menstruação até um dia antes da próxima menstruação. Durante 6 meses, você pega o menor ciclo, você subtrai 18 dele, do maior você subtrai 11. E é isso que seria o período de abstinência. Só para a gente fazer uma simulaçãozinha aqui, ó. Se a gente pegar nos 6 meses, observar que o menor ciclo foi de 26 dias, né? E o menor de 26 e o maior de 32, vamos fazer a conta, que eu não sou muito bom de matemática, você me ajuda. 26 menos 18, 8, não é isso? E 32 menos 11, essa conta é mais fácil, dá 21. Então, quer dizer, o casal teria que ficar em abstinência do 8º ao 21º dia do ciclo, né? Um período bastante prolongado aí de 14 dias, né? Então, esse é o grande problema. E ninguém faz assim, né? Que seria o método, a descrição do método da tabelinha do Ogino Quinal seria desse jeito, né? Então, nunca encontrei um casal fazendo esse método desse jeito. Ô, Fabi, anota a pergunta da Cláudia Pitangui para a gente falar dela depois, porque eu acho que é uma pergunta bem interessante. Assim que a gente terminar isso aqui, a gente responde ela. Você tá vendo perguntas aí? Eu não tô vendo, não. Engraçado. Mas é porque eu que sou o chefe. Você é o anfitrião. Então só eu que vejo. Tá bom. Mas aí vocês passam. Não, a gente vai passando, pode ficar tranquilo. O Chico tá aí, já mandou um abraço pra gente. Fala um abraço pra você, Chico, saudade de você. Eu acho muito ruim a gente ver que tem muita falha justamente por isso. Um casal casado, passar metade do mês sem poder ter relação é uma coisa muito difícil, né? Então, para mim, não funciona. A gente tem depois o coito interrompido, como você falou, que seria, na hora da ejaculação, você tirar o pênis da vagina, que não funciona, uma vez que antes mesmo da ejaculação você já tem liberação de líquido seminal com presença de espermatozoide. Então você já teria espermatozoides dentro da vagina antes da ejaculação, sem contar que você tira... O homem precisa ter um controle muito grande e você tira a espontaneidade da coisa, né? Você tem que ficar calculando ali a hora que você pode parar, que você tem que sair, é muito ruim também, né? Isso. E o melhor de todos é o método de Billings, né? Que é você ver a filância do muco cervical. Esse, para mim, é o melhor, que se tiver que fazer isso, ninguém vai engravidar, porque você tem que, delicadamente, introduzir 2 dedos na vagina da sua parceira, coletar um pouquinho de muco entre eles e esticar, e ver se ele está mais grossinho ou mais fininho. Se eu tiver que fazer isso, eu vou dormir, porque não dá.
complicado. Entre os métodos é o mais difícil, né? Você tem uma curva de aprendizado, né? E, sim. Tem muita interferência, né? Tem muita interferência com o muco. Se ela tiver uma vulvaginite, um corrimento vaginal, né? E ela tem que aprender, né? Tanto a coletar, igual você falou, quanto a ver essa questão da filância, né? O tanto que o muco tá separando entre os dois dedos ali, ver isso. Se ele está mais grosso. Leva um tempo ela aprender a perceber essas mudanças das características do muco durante o ciclo menstrual, né? Então, acho que eu já tive eu tenho um casal de pacientes meus, assim, são pacientes antigos, eles usaram durante muito tempo, até com uma certa eficácia, né? Então, mas não é uma coisa que você vê comum. É igual você falou, eu também não é método que eu recomendo, né? Assim, se a paciente tem alguma dúvida, ela tem interesse, ela quer usar, lógico, eu vou sempre chamar atenção para baixa eficácia, mas se ela deseja, pelo menos que a gente explique o modo correto, né? O modo correto, a gente pode ajudar nessa questão do muco, para ela perceber isso, né? Então, a gente tem que ajudar, mas é sempre importante a gente, né? O nosso papel de médico é falar da eficácia desses métodos, que é muito baixa, né? A taxa de falha é muito grande. Que nem uma pessoa que tem até o risco de uma gravidez, né? Uma pessoa que tem uma doença, que a gravidez representa o risco para ela, esse é um método totalmente contraindicado. Eu também não recomendo. Algumas pacientes querem, porque elas não querem usar hormônio, não querem usar DIU. Eu acho que é um direito de cada um escolher. E é como você falou, a nossa obrigação é conhecer para você poder orientar, sempre falando da baixa eficácia. E outra coisa que eu acho que é importante, que você tira toda a espontaneidade do casal. Eu acho isso daí uma coisa muito ruim. Eu acho que o sexo é uma parte muito importante do relacionamento. Quando você começa a colocar muita regra, acaba ficando meio estranho, né? Mas pode, né? Fica complicado. Os métodos existem, a gente precisa saber para orientar. Existe uma temperatura, né? Também da temperatura, essa é mais sim. Né, que você vai observando a temperatura, e depois da ovulação, mais ou menos, ele começa a subir ali perto da ovulação, aí você tem que esperar 3 dias de elevação sustentada da temperatura, só a partir daí que está né, liberado para ter relação sexual. Então, a abstinência vai do começo do ciclo até o 3º dia de elevação sustentada da temperatura. Então, período de abstinência ainda mais prolongado que da tabela, né? E eu já vi um casal que fazia tudo isso. Eles usavam a tabelinha, o coito interrompido, o muco e a curva de temperatura. Usa o que eles chamam de sintotérmico, né? Que você vai associar um pouco alguns outros métodos para tentar diminuir um pouquinho, encurtar esse período de abstinência. Mas geralmente não encurta muito, né? Não faz muita diferença. Não, e eles faziam tanta conta, tanto cálculo, tanto que chegava na hora, estavam cansados e iam dormir, então não tinham relação, aí não engravidavam. Para mim, são métodos assim para ser usados de exceção. Sem contar que não protegem contra nenhum tipo de infecção sexualmente transmissível, né? Doença sexualmente transmissível. Eu acho que isso daí é o que a gente tinha para falar sobre os métodos naturais, né? Às vezes, Fabiana, tem alguma pergunta sobre esse método? Vamos responder a pergunta lá da Cláudia. É um pouco fora do nosso assunto hoje, mas eu acho que é uma pergunta interessante. Você faz a pergunta aí, Fabi? Sim. Vocês estão me ouvindo? Estamos. Então, a Cláudia pergunta assim: hoje em dia, os hormônios estão sendo demonizados. O que acham disso? Achei a pergunta interessante. Eu acho que não tem razão para isso, né? Acho que não tem razão para a gente demonizar, pelo contrário. Eu acho que com o tempo a experiência foi mostrando, né, que não tem esse risco todo que a gente imagina. E eu acho que os hormônios vêm se modificando. Eles são mais. Hoje você tem hormônios mais próximos dos hormônios normais da mulher, né? Os fisiológicos, que eles chamam de. Eu não gosto muito desse nome, de bioidênticos, né? Mas hoje você tem hormônios, né, mais apropriados, você tem dosagens hormonais mais apropriadas. Eu sou particularmente um fã dos métodos hormonais, então é assim, lógico que ele tem suas contraindicações, é lógico que tem
alguns efeitos colaterais, e isso varia muito de pessoa para pessoa, mas você tem uma gama de métodos disponíveis, né, oral, injetável, anel vaginal, implantes, o adesivo, então você tem muita, e dentro, né, das pílulas orais, você tem pílulas de diversas características aí, é difícil a pessoa não adaptar com nenhum desses métodos, né? Eu penso exatamente igual ao Flávio, eu sou muito fã de hormônios. Eu acho que a gente já tem as pílulas anticoncepcionais aí há 60 anos que elas são usadas, então são muito bem conhecidas, a gente tem novas substâncias que foram desenvolvidas. Claro, como o Flávio falou, algumas pacientes não podem usar, você não vai dar hormônio para uma paciente que teve uma trombose. Então aí a gente tem mas até pode, né? Sim, até existem algumas, né? No caso da paciente trombose, você tem hoje os métodos hormonais sem estrogênio, que podem ser usados com segurança na maioria das vezes. Que você pode difícil usar. Hoje existir uma contraindicação absoluta para o método hormonal, é muito raro, né? Mas eu acho que a qualidade de vida que os tratamentos hormonais, eu estou falando de tratamento hormonal, de terapia hormonal, a gente não vai estar falando aqui de modulação hormonal, de uso em doses elevadas com outros fins. Eu acho que a qualidade de vida que as terapias hormonais dão para a mulher hoje são muito boas. Eu gosto muito. Seja o anticoncepcional, seja o adesivo, eu sou muito fã dos implantes e a gente vê um resultado muito grande. Essa demonização acontece por parte de algumas pessoas. No ano passado, a gente viu na internet vários casos de pacientes que tiveram trombose por causa do anticoncepcional. Quando você foi investigar esses casos, caso a caso, uma usava era fumante, uma era uma atleta que estava em uso de anabolizante, uma outra tinha uma outra doença tromboembólica que contraindicava o uso dos estrogênios. E dessas pacientes, teve uma que, da internet, eu tive uma paciente minha que eu realmente não conseguia achar nenhum outro fator predisponente. Então, ficou como o anticoncepcional. Se a gente for pensar no tanto de pacientes que usam anticoncepcional, esse efeito colateral, que é o mais importante, é muito baixo. Claro, a gente tem a cefaleia, a gente tem os escapes, mas tudo isso pode ser adequado com outros hormônios e outras vias, né? Só antes de você falar, Flávio, tem uma paciente aqui, Viviane, se é normal ficar sem menstruar com anticoncepcional, depende da maneira que você está tomando. Eu sou totalmente a favor da mulher não menstruar. No que dependesse de mim, as minhas pacientes menstruariam só para engravidar. Você queria complementar alguma coisa, né, Flávio? Hoje, o que acontece? Eu brinco e falo o seguinte, o preço a pagar, a gente veio baixando a dosagem dos estrogênios das pílulas. Por quê? Igual a gente falou, a maioria das contraindicações das pílulas são por causa do componente estrogênico dela, né? Que a maioria chama de etilenistradiol, vocês vão ver, né? Nas pílulas orais, pelo menos. E os dois preços a pagar, um deles é o sangramento de escape, ou spotting, que o Norberto já falou, né, que é o sangramento no meio da cartela, né, e, engraçado, paradoxalmente, o outro também é essa amenorreia, né, quer dizer, a paciente usa a pílula mesmo com a pausa e, às vezes, não menstrua. Por quê? Porque o endométrio, que é o tecidozinho que forra o útero por dentro, que sofre todas essas influências dos hormônios, ele fica muito fino, muito atrofiado, então ele chega nem a sangrar durante a pausa. É lógico que isso suscita algumas preocupações, especialmente se não houve uma falha e a paciente está grávida, né? Então, isso às vezes gera alguma tensão. Mas é comum, hoje em dia, é comum a paciente ficar sem menstruar, mesmo usando esses métodos com pausa, como as pílulas, com a pausa de 4 ou 7 dias, o adesivo, o anel, né? Aquele injetável trimestral, isso é relativamente comum. E isso não tem nenhum, assim, problema. Isso não gera nenhum problema para a mulher, a menstruação não vai para a cabeça, ela vai ficar louca, nada disso, esse sangue não tem que sair. Né? Na verdade, eu brinco que, dentro do que o Norberto falou, que ele é a favor de não menstruar, eu brinco que o sangramento de supressão da pílula, eu falo, existe porque a gente gosta de ser enganado. Né? Então, historicamente falando,
Né? Imagina quando a pílula surgiu lá, né, 60 anos atrás, aí, como o Norberto falou, o escândalo foi, é uma coisa antinatural. O que o fabricante, muito esperto, né, a indústria farmacêutica, fez? Vamos suspender aqui por 7 dias por mês, não vai comprometer a eficácia contraceptiva, ela vai continuar sendo eficaz para evitar a gravidez, e a mulher vai sangrar todo mês, parecendo com o que ela tinha, né? Então, esse sangramento é totalmente induzido pelo hormônio que a mulher está tomando, ele não tem nada de natural, né? Mas não tem problema nenhum, não faz diferença nenhuma ela sangrar ou não sangrar, isso não tem, né, ela não sangrar não é um problema, não gera nenhuma repercussão clínica, nenhuma doença, não aumenta o risco de nenhuma doença para a paciente. Né? Então, eu brinco, eu falo, o sangramento existe porque a gente gosta de ser enganado. Porque mesmo hoje a gente ouve muito no consultório, né? Mas se eu não menstruar, como você falou, esse sangue vai para a cabeça, mas esse sangue sujo, não tem nenhuma sujeira dentro do útero. Como o Flávio falou, foi feito assim para simular a realidade. Eu sou totalmente a favor da paciente não menstruar. Eu acho que a diferença é muito grande. Você não tem os dias de sangramento, você não tem TPM, você melhora, às vezes, a qualidade de vida da paciente, naquelas que têm enxaqueca pré-menstrual. Eu sou muito fã. Eu sou discípulo do Dr. Elcimar Coutinho. Eu acho que ele está certo e, claro, a gente sempre respeita a vontade da paciente, mas... Eu acho que, inclusive, tem situações, né, que é desejável, isso é desejável, como você falou, né, por exemplo, na enxaqueca, que é induzida pela supressão do hormônio, na endometriose, pelo menos teoricamente, né, a gente teria a vantagem de não menstruar, né, mas tem paciente, igual você falou, né, tem que respeitar, porque eu tenho paciente que fala assim, Flávio, eu quero menstruar, é muito importante, para eu estar segura que eu não estou grávida, eu acho que eu fico menos irritada depois que... Então, assim, eu acho que a gente tem que respeitar, né, a vontade da paciente. Eu sempre ofereço, mas a paciente é que manda. Se ela falar assim, olha, eu não quero tomar anticoncepcional, ela não vai tomar, eu vou me virar para ver o que eu posso fazer para ela. Flávio, a gente está tendo aqui bastante perguntas sobre isso. Se a gente for responder as perguntas sobre os hormonais, a gente não vai conseguir falar sobre os não hormonais. Você topa na semana que vem ou na outra, a gente marca aí para a gente falar sobre os métodos hormonais, nesse mesmo esquema? Um assunto muito interessante, top demais. Também acho muito legal, então eu acho que para a semana que vem não, mas para outra semana, na quinta-feira, às 8 horas, a gente já deixa marcado para a gente falar sobre os métodos hormonais, que eu acho que vai ser uma coisa muito legal. Ótimo, um ótimo assunto. Combinado, então, doutor Flávio? Combinadíssimo, doutor Norberto. Quarta-feira? Pode ser, quarta. Não na quarta-feira, mas não na semana que vem, na outra. Na outra. Quarta-feira. Então, quarta-feira, porque a Fabi mandou, e se ela mandou, tá mandado. Acabou. Você tem juízo, você obedece. Sim. Sem ela, essas coisas não funcionam, então não tem jeito. São as agendas. Vamos passar, então, para os métodos de barreira, doutor Flávio. Explica para a gente o que são os métodos de barreira. Os métodos de barreira são aqueles métodos que impedem, né, a ascensão do espermatozoide ao útero, certo? Como uma barreira, né, mecânica ou química, né, impedindo a chegada do espermatozoide dentro do útero, em consequência na trompa, né, que é onde que ele vai fertilizar o óvulo. Então, a gente tem aí, os principais são os condoms, né, a camisinha masculina e feminina, que a gente tem no nosso meio, né, hoje praticamente a gente não tem a feminina, depois até vou relatar um episódio interessante, recente. Temos o diafragma, né, e temos outros métodos que a gente não tem no Brasil, assim, quando eu falo assim, a gente não tem para comprar, assim, com facilidade em qualquer farmácia, né, às vezes você consegue comprar encomendando com certos fornecedores, geralmente coisas importadas, né, que é o capuz cervical e a esponja, né, então, assim, eu nem considero como método disponível para nós no Brasil, né, então, para que a gente tem aqui é o diafragma, né, e que nem é nem tão disponível, assim, que não é tão fácil de comprar também, né. Eu acho que o diafragma é um pouco complicado aqui no Brasil. A Cláudia está aqui, Flávio, só mandando as pessoas fazerem pergunta difícil, que estão perguntando muito fácil. Pô, a sua mulher está só aqui
Fazendo um oba-oba aqui, né? Eu acho que é feito da quarentena já também. É feito da quarentena, tá certo. É muito tempo restrito. É, muito tempo junto. Mesmo o diafragma, eu acho que não é tão comum aqui no Brasil. Não. E quanto à eficácia desses métodos? O que você acha? Isso que eu acho que é o grande problema também, né? Por exemplo, do diafragma, a eficácia relatada, né, ideal de uso seria 6%, né, de falhas. Mas a real, né, quer dizer, a incidência encontrada pode chegar até 12%, que eu acho alta essa taxa de falha, né? É um método que também demanda um certo treino, ela tem que aprender a introduzir o diafragma na vagina, verificar se ele está corretamente posicionado, né, cobrindo o colo do útero. Ela tem que aplicar o espermicida, que é outra dificuldade, a gente tem dificuldade de comprar o diafragma, o espermicida também, né? Quer dizer, os espermicidas, depois nós vamos falar, quer dizer, não deixa de ser um método de barreira química, né? Tem gente que chama os espermicidas de método de barreira também, barreira química. Os espermicidas, os mais, assim, indicados e mais estudados é o nonoxinol 9 e o menfegol, né? E você não compra nenhum espermicida com esses componentes na farmácia normal, nessas grandes redes que a gente tem. Então, você acha com outras coisas, com ácido bórico, com outras substâncias aí, né, que são pouco estudadas, né? Mas o que fala que eles não devem ser usados sozinho, né? O espermicida sozinho, a taxa de falha ainda maior, então ele é usado associado ao diafragma. Mas é isso, geralmente ela pega o diafragma cúpula de borracha, né? Ela é mais de látex, hoje você encontra mais o de silicone. Você coloca o espermicida dentro dele, na parte côncava dele, aplica o diafragma, você insere o diafragma, né, e deve retirar no mínimo de 6 a 8 horas depois da relação sexual, né? Então, você não deve tirar com menos tempo que isso, porque para garantir, aumentar a chance de não ter espermatozoide viável na vagina, né? Você pode colocar até 24 horas antes. O que a gente vê no diafragma, que às vezes também a pessoa vinculava muito isso. Hoje eu uso diafragma, hoje eu não uso, hoje tem, hoje não tem, né? Aquela história. Sim. Então, assim, o que eu recomendo quando eu tenho paciente usando diafragma é que ela use todo dia. Ela coloca o diafragma, chega em casa à noite, coloca o diafragma né? Independente de estar programado ou não, né? Uma noite aí de amor aí. E aí no dia seguinte ela tira, né? Tira, lava, seca, guarda, né? E ela coloca todo dia, para não ficar vinculando, será que hoje tem, será que hoje não tem? Então a gente recomenda isso, tá? Tem a medida, né? Então, outro complicador de diafragma, não é fácil comprar, também você não acha em qualquer cirúrgica, qualquer farmácia, tem que encomendar. E você tem que medir, né? Você tem que ir no consultório médico, vai medir, você vai comprar, e aí quando ele chega, você tem que voltar no consultório, vai treinar essa inserção no consultório do médico, o médico vai conferir se está normal, e pode ser que aquele tamanho que mediu não ficou bom, tem que comprar outro, né? A gente tem, às vezes, alguns diafragmas para uso, que a gente esteriliza para paciente experimentar no consultório, uns anéis, né, de silicone também, que simulam a parte, aquela borda do diafragma. Então, com isso a gente consegue minimizar um pouquinho o erro na compra né, desse diafragma, mas mesmo assim, às vezes acontece, né? Eu tenho colegas, por exemplo, que ele mede, acha uma medida, já manda a paciente comprar, pede para ela comprar. O da medida que ele fez, um acima e um abaixo, para evitar dela ter que solicitar de novo a compra. Né? Mas é um método que, assim, eu tenho muito pouca experiência, não sei você, Norberto. Flávio, eu também, na verdade, aqui no Brasil a gente tem muito pouca experiência, né? O diafragma, a gente vê os trabalhos lá, são mais dos Estados Unidos, onde é um método era bastante difundido, não sei como está hoje. Eu sei que na época que eu estava na residência ainda era um método muito usado. Para quem está assistindo a gente aí, o diafragma nada mais é do que um tipo de um capuz que você vai colocar no colo do útero. Ele é feito normalmente de silicone ou de látex, que você aplica uma pomada espermicida. Aqui no Brasil, sinceramente, eu nunca usei, não teve nenhuma vez. Fui conhecer tudo, sei como eu encontraria, porque se aparecer alguém querendo, eu vou saber pelo menos orientar. Mas a minha experiência é praticamente nenhuma com o paciente. Não tem no momento nenhuma paciente com diafragma, nenhuma. Não, eu também nunca tive nenhuma paciente minha. E o preservativo, Flávio?
O preservativo a gente tem o masculino e o feminino, né? O feminino, eu ia falar que relatar, porque eu acho interessante, eu tinha há muito tempo atrás, porque como eu dou aula, eu lembro que na época não tinha a camisinha feminina aqui, quando eu fiz residência, aí alguém que viajou pediu para trazer, né? Até para a gente conhecer, mostrar nos colegas residentes, e eu tinha isso guardado, depois eu acabei que eu mudei e isso sumiu. Hoje eu pedi para minha esposa ir na farmácia comprar, para falar, oportunidade legal da gente mostrar, né, e tudo. Tem isso para mostrar para os. E ela foi em 3 farmácias de redes grandes também, não achou nenhuma. Então, ou seja, é um método que está um pouco disponível, se é que está disponível em algum lugar. Você também não compra fácil, né? Já a camisinha feminina, sim, você compra até nem é mesmo em farmácia, você consegue comprar, como tem máquinas que dispensam o condom, né? Você consegue comprar, então é mais fácil. Eles têm a grande vantagem, né, também de não precisar de médico, né, de um treino maior, de orientação médica, né, o básico é só realmente tirar o ar do reservatório, né, colocar com o pênis erétil, retirar antes do pênis ficar flácido, né, e ele tem a grande vantagem de evitar doenças sexualmente transmissíveis. É o melhor método para, né, além da contracepção, ser o método mais indicado aí para prevenção de doenças sexualmente transmissíveis. E a eficácia, Flávio? A eficácia, esses são os 2 grandes problemas que eu acho, é a eficácia e o custo, né? Então, assim, ele usado esporadicamente, ele não é caro, mas ele usado como método, né, de escolha, dependendo da frequência, pode sair caro, né? Não é tão barato assim, né? E também, quanto mais você usar, menor vai ser a eficácia, né? Quer dizer, maior a chance de falha aí. Então, não é também essa beleza tão eficaz assim, não, né? Então, é mais ou menos semelhante ao diafragma. Vai ter uma falha em torno aí de 4% a 8%, até chegando a 10%, tem trabalhos até com taxa de falha maior, né? Então, tudo depende também de como que, né, está sendo usado, né? Como que o casal ou a pessoa que está usando, né? Eu acho que a camisinha teve uma coisa muito interessante. Eu acho que com o advento da AIDS ali no começo, pro meio para a década de 80, até essa época eu lembro que eu era adolescente, né, exatamente 12, 13 anos antes disso, e assim, a camisinha era aquela coisa que o colega mostrava pra gente, ele escondido na carteira, mostrava, a gente achava muita graça, é colorido, mas vai ficar verde, vai ficar azul. E fazia um balão depois, né? E não se falava, virava coisa de chacota, né? E depois com o negócio, com a questão da AIDS, assim, a necessidade, né, de difundir o sexo seguro, então elas são uma coisa mais corriqueira, eu lembro de crianças falando de camisinha. Então isso foi uma coisa boa, né? Assim, acho que né, que banalizou, né? Vamos dizer assim, a coisa ficou mais natural, o uso da camisinha, eu acho que até a disponibilidade para compra melhorou, né? Então hoje a gente tem... Teve uma pergunta aqui do Wilson Eustáquio, ele perguntou sobre a camisinha feminina e se é difícil de usar. Ela é um pouco mais... Ela é difícil de comprar, né? Que você não acha, igual eu falei. Hoje, eu tentei pedir para a mulher comprar, ela não conseguiu. A Cláudia falou aqui que você mandou sua sogra comprar as camisinhas hoje. Não, minha sogra... Ela que está falando, você pediu para a mamãe comprar. Ela que está falando aqui, está te entregando. Sogra a gente mandava um lugar pior, né? Mandava um lugar que tem mais aplicação, né? Mandava um ambulatório, um hospital, uma coisa assim. Mas brincadeira à parte, né? O que a gente estava falando agora? Como que usa a camisinha? Ela é um pouquinho mais complicada, né, do que a camisinha masculina. Então, ela tem, eu queria mostrar, ela tem uma parte, um anelzinho, ela tem um anel de silicone que parece muito com esse anel contraceptivo, não pode falar marca, né, mas é o único que tem no mercado, com anel contraceptivo. E aí você vai inserir esse anelzinho, ele fica parece um sacozinho, né? Um saco de silicone, e aí esse anelzinho fica na ponta dele, você usa esse anel como guia para inserir ele dentro da vagina. Aí a parte mais larga fica para fora, né? Então, o uso dela demanda um pouquinho mais de trabalho, de treino, do que a camisinha masculina, né? Então, eu também falei, a gente tem um preservativo feminino, não é tão disponível como masculino, mas a gente tem na rede pública aqui. Eu realmente esqueci de trazer uma para mostrar. Seria interessante, né? Eu acho que exatamente pela baixa demanda, muito pouco, assim, acho que é um método que
teve um pouco de preconceito no começo, e era caro, ele era muito caro. Eu lembro, por exemplo, essa pacote com três preservativos femininos, eu comprei, isso foi lá em 94, né? Eu vi, na época, custou acho que 4 libras lá na Inglaterra, quem comprou para mim. Quer dizer, na época isso é muito caro, né? Se não passar hoje, pensar que a libra está mais de 7, ia ser R$28. Só que isso em 94, né? Quantos anos, quase 30 anos atrás, né? Então, assim, hoje deve ser bem mais caro que isso, né? Então, é um método caro, né? Então, acho que por isso, pela baixa demanda, as farmácias nem estão comprando, porque não vende, deve perder isso no estoque, né? Eu não sei na rede pública como é que é o uso disso, né? Não sei, eu sei que tem experiência. A gente até tem aqui, mas é pouco. A minha opinião é que, sim, a camisinha feminina era uma coisa que seria libertadora para a mulher, porque ela não iria depender do parceiro querer usar ou não o preservativo. Mas, realmente, o que a gente viu foi que não pegou, não foi muito usado. Mas eu acho que a mulher tem um protagonismo importante nisso aí, né? Hoje também isso acabou, hoje a mulher anda com camisinha, né? Carrega camisinha. Sim. E, como disse, se o parceiro não quiser usar, não, e acabou, né? Quanto a esses métodos de barreira, como a gente falou, o diafragma não faz parte da nossa realidade aqui, a gente praticamente não tem. O preservativo, o pessoal coloca que ele dá aí em torno de 90% de segurança, só que o que eu acho que é o grande problema é como ele é usado, porque quando a gente vai conversar com os casais que usam o preservativo como único método de anticoncepção, a gente vê que eles usam, a grande maioria dos casais usam assim, mais ou menos, não são em todas as relações, não são achar, eu só uso no período fértil. Esse problema então. Né? Ou então eu só coloco, a gente começa em camisinha e no final coloca. E no final coloca. Então, isso é o comum. Interrompido com camisinha, ou então você está fazendo tabelinha com camisinha, né? Que é o comum. Problema, é o mesmo. Aí vai cair no mesmo problema que a gente falou dos métodos comportamentais. Exatamente. Então, você vê que as pessoas não usam em todas as relações, não usam nas relações completas. Aí a paciente chega no consultório porque ela estava uma coisa que foi imprevisível e naquele momento não tinha. Então, o que eu vejo do preservativo como único método anticoncepcional é que as pessoas não usam da maneira que deveria ser usado, pelo menos na grande maioria das pessoas. Eu acredito que deveria ser usado, sim, mas juntamente com outro método. Principalmente pela prevenção das infecções sexualmente transmissíveis, né? As pessoas não usam da maneira que deveria ser usado, pelo menos na grande maioria Deu eco. Voltando aí? Não deu um ecozinho aí. Só faltava ter outro, Norberto, um só já um dublê de voz aí. Então, eu tenho um pouco de medo para algumas pacientes, quando a gente vai orientar, se elas vão usar mesmo. A gente tem paciente que elas usam sempre. Claro, existe a possibilidade do preservativo romper, tudo isso daí. Mas aí existem as medidas de urgência. Mas, no geral, pelo que eu vejo, não é bem utilizado como deveria ser. A gente, na maioria das vezes, identifica o mau uso, né? Quando ocorre a falha, a gente identifica aí. Sim. Eu acho que sobre os métodos de barreira, a gente falou tudo que precisava, né? Existem os outros capuz, esponja, mas são métodos muito... mas são coisas que a gente quase não usa. Nossa, né? Assim, não é coisa que a pessoa assim, adquire com facilidade em qualquer lugar, né? Então, eu nem considero que são... Não, também não, porque não faz parte. Fabi, feminina nesse rol também, sabe? Oi? Estou quase incluindo a camisinha, a condom feminino nesse rol de métodos no Brasil também. Mas você está me falando, né, que você tem na rede pública ainda. Mas é pouco e pouco usado. Eu acho que tem porque é comprado e não sai. Então acaba ficando lá. Acaba perdendo, né? Que tem prazo de validade. Acaba gastando.
com isso. E o masculino é muito mais usado. Fabi, tem alguma coisa para falar sobre isso? O Dr. Francisco fez uma pergunta aqui, aliás, pediu para comentar sobre o DIU de prata. Ah, não, a gente vai falar. A gente vai vai começar a falar do DIU agora, e então, aí a gente vai falar do... Bom, a gente falou dos naturais, a gente falou dos métodos de barreira, agora a gente vai falar do DIU, não é? Que foi a pergunta aí do Chico, que a gente tem principalmente 3 tipos de DIU, que seria o DIU de cobre, o DIU de prata, e o Mirena, que seria, eu vou falar o nome comercial, porque é o único, que existe no mercado até hoje, que é um DIU medicado, é um DIU que libera hormônio. Embora hoje seriam hormonais, como a gente já está falando de DIU e vão surgir as perguntas, a gente vai acabar falando um pouquinho dele também. Flávio, sua opinião sobre o DIU em geral e depois sobre o DIU de cobre. Eu acho que o DIU é um método sensacional, né? Um método espetacular, ele é muito cômodo, né? Que a paciente não tem que ficar lembrando de tomar, de aplicar. Ele, uma vez inserida, ela vai ficar com ele ali por anos. A eficácia a gente sabe que é muito alta, né? Desde que feita as revisões. Quer dizer, ela deve ir no médico periodicamente para, né, conferir os fios do DIU, né, através do exame ali no consultório mesmo, né? Não o ultrassom não é obrigatório, né? Tem gente que faz anual, mas ele não é nem considerado assim uma coisa obrigatória, né? Um exame obrigatório para revisão. Então é muito interessante, né? E a gente hoje tem algumas, você tem mais modelos disponíveis no mercado, principalmente questão de tamanhos diferentes. Isso às vezes é importante, né? Porque às vezes o paciente tem um útero um pouco menor, ela precisa de um DIU um pouquinho menor, né? Então isso ajuda essa disponibilidade. Na verdade, bom, já pegando o gancho aqui, o DIU de prata, na verdade, quando a gente fala DIU de prata, ele tem cobre e tem prata também, né? E ele é uma coisa que ele surgiu já na década de 70 com a ideia de que, associando a prata, diminuindo a quantidade do cobre do DIU, ele causaria menos sangramento, né? Que uma das complicações, assim, os efeitos colaterais, vamos dizer, do DIU seria o aumento do sangramento menstrual. E o DIU de prata, teoricamente, teria esse efeito. Mas o que a gente vê é que os trabalhos não mostram isso, né? Não mostram essa superioridade, na verdade. E isso foi meio... Voltou aí agora, há uns poucos anos, né? Agora nessa última década aí, voltou essa questão do DIU de prata. Eu falo que ele é tão bom quanto o de cobre, né? Basicamente isso. Eu gosto muito do DIU. Tenho algumas restrições para o DIU que são minhas. Eu não gosto de DIU em meninas muito jovens e que tenham múltiplos parceiros. Eu, na minha experiência, já tive alguns problemas mais sérios com isso, não é? De ter DIP mais grave, com abscesso tubovariano. Claro, pode acontecer na mulher com um parceiro único, com 40 anos, mas, assim, foi a minha experiência ruim, então não é que eu não coloque, mas eu tenho essa orientação. E eu não gosto do DIU para paciente que tem sangramento irregular ou então que tenha períodos menstruais longos e com muita cólica. Eu já tirei mais DIU de pacientes assim do que eu coloquei. Então... lembrando que isso podia sem ser o Mirena, né? O DIU de cobre. Sem ser o Mirena, O Mirena a gente vai falar depois, o DIU de cobre e o de cobre prata. Mas eu acho um método excelente quando bem indicado. Ele é muito barato, aqui a gente tem na rede pública, ele é de fácil inserção, é feito em consultório, você tem mais de 99% de eficácia, como você falou, quando as revisões são feitas. Como você disse, não é preciso fazer ultrassom todo ano quando você tem DIU. A revisão é ver se o fiozinho está lá. Se o fiozinho está lá, a gente fica tranquilo. Então, funciona muito bem. É um método barato, fácil de usar e com bom resultado. Eu gosto bastante,
também. E as contraindicações e os efeitos colaterais do DIU. Primeiro o DIU de cobre e prata, depois a gente fala do Mirena um pouquinho. Eu acho que cada vez menos a gente tem contraindicações, né? Assim, absoluta, pelo menos. Eu acho que tem uns pontos que são importantes de frisar. Tem um ponto que eu acho que a gente deve tocar, talvez saia até alguma pergunta nesse sentido, é a questão do mecanismo de ação do DIU, como que ele atua, né? Porque tem aquela questão que até hoje não se... Vamos dizer, a gente não passou essa página do DIU ser abortivo, né? Então, é bom a gente frisar que o mecanismo de ação do DIU não é impedir a implantação do embrião, mas é impedir, né, que o espermatozoide encontre com o óvulo, né? O que ele faz? O DIU, ele está dentro da cavidade, ele causa uma que a gente chama de reação de corpo estranho, né? Então ele vai vamos dizer, ele vai criar um ambiente hostil à sobrevivência do espermatozoide dentro do útero, né? Por exemplo, o de cobre, além da própria presença do DIU, do plástico, né? Existia um DIU que eu cheguei a ver algumas pacientes, estou entregando idade toda hora, né? Eu cheguei a ver algumas pacientes com esses DIU, tirar alguns dele, não inseri, mas cheguei a tirar, que é o alça de litros, é um DIU que não tinha data de validade e era totalmente plástico, né? Então ele tem esse efeito de corpo estranho do próprio plástico ali. E ainda somado a isso, no caso do DIU de cobre, tem o próprio efeito do cobre, que também é tóxico ao espermatozoide. Então, ele vai, o quê? Matar o espermatozoide e impedir que ele se encontre com o óvulo. Então, o mecanismo de ação dele não é de impedir a nidação, a implantação, mas é de impedir a fecundação, ou seja, quando o espermatozoide encontra com o óvulo. Isso é muito importante falar. Né, contraindicação hoje muito pouca, né, Norberto? Antes a gente falava, assim, acho que você também deve ser você é mais novo que eu um pouco, né, mas você também deve ser daquela que falava, não, paciente no LIPR a gente não coloca DIU. Né? Eu ouvi isso também. Quando eu fiz residência, falava isso. Paciente no LIPR é que nunca teve, no digesta, né, que nunca engravidou, nunca teve nenhum. Tá? Isso hoje já não existe, né? Quer dizer, a questão do sangramento, o que você vai fazer é investigar, né? Por que ela está com... Você não vai colocar um DIU lá dentro e daí um mês, 2 semanas, você vai ter que fazer uma curetagem, uma esteroscopia, uma manipulação da cavidade uterina que pode deslocar aquele DIU. Então, você vai investigar isso antes de colocar o DIU. Né? Malformações uterinas pode dificultar, né? Por exemplo, se for um útero septado, você consegue fazer a septoplastia, né? Operar esse útero septado através de esteroscopia numa cirurgia quase ambulatorial, né? Ela vai tem alta no mesmo dia, ela pode usar o DIU, né? Eu já tive um caso de paciente com DIU que não ficava no lugar, aí fomos investigar, ela tinha um útero bicorno, né? E o DIU entrava só em corno, então aí a gente pode ter a eficácia dele comprometida, né? Então seria uma contraindicação, seria uma malformação uterina que impedisse o posicionamento correto desse útero, um mioma submucoso, né? Mas eu já vi gente, né, conseguir controlar sangramento de mioma submucoso. O mioma submucoso é um miomazinho que cresce para dentro da cavidade, tá, gente? Que cresce para dentro da cavidade uterina. Controlar sangramento de mioma submucoso com o Mirena, por exemplo. Né? Sim, eu ia perguntar se com o DIU de cobre, eu falei assim, pô. O DIU de cobre. Quer dizer, você não vai inserir o DIU de cobre, você fala da doença inflamatória pélvica, né? Que é uma da complicação do DIU. Na verdade, essa complicação hoje está mostrado que ela está relacionada ao período de inserção, né? Quer dizer, esse risco está aumentado da época até 30 dias após a inserção. Então, o que a gente tem que fazer é uma triagem muito cuidadosa, né? Então, é importante o quê? Você informar para o seu médico, antes de inserir o DIU, por exemplo, que você está tendo um corrimento, um odor diferente, um corrimento. Então, essa informação é importante, né? O ideal é que o médico te examine o exame, passe o espéculo e faça o exame ali para descartar uma infecção vaginal, uma infecção no colo do útero, porque senão na hora que ele colocar o DIU, ele vai estar levando essa infecção para dentro da cavidade. Por isso que essa triagem é muito importante, tá? Então, seria isso. Acho que não tem muito, não estou conseguindo pensar em nenhuma contraindicação absoluta, não, viu, Norberto? Os efeitos colaterais mais comuns? Isso é outra coisa importante, que eu acho que a gente sempre tem que esclarecer o paciente, aquilo que a gente estava conversando hoje mais cedo, sobre a questão de implante, né, assim, eu acho que o importante é o que você está prometendo, né, para a pessoa, né, então você não pode prometer o que você não pode
dá para ela. Então, no DIU é sempre importante falar duas coisas, né, que pode acontecer, que são relativamente comuns. Um aumento do sangramento menstrual, pode ser um aumento da quantidade do sangue, pode ser um aumento da duração da coisa. Você menstruava 4 dias, passa a menstruar 5, 6, ou então o fluxo mesmo, você nota que a quantidade de sangue é maior. E o outro é a cólica, né, a dismenorreia, que é aquela cólica menstrual que podem aumentar, isso é relativamente comum. Quanto ao sangramento, só queria fazer uma observaçãozinha aqui, que a gente vê muito isso na prática. O que muitas vezes a gente acontece é que a paciente que vai colocar o DIU, ela estava tomando pílula. Então, por tomar pílula, o sangramento dela já era um sangramento muito escasso, né? Pouco. Ela sangrava pouco por causa da pílula. Só pelo fato dela parar de tomar a pílula, ela já vai sangrar mais. E às vezes a gente está pensando, ela está, né? Ela, às vezes até o médico está colocando a culpa aí no DIU e não é, na verdade, é porque ela parou de tomar pílula, o sangramento, a menstruação não fica tão regular, não fica, a perda sanguínea é maior, né? Mas o DIU pode causar isso sim, né? Esse aumento de sangramento e um aumento da cólica durante a menstruação. Né? Que isso aí a gente controla muito bem com o anti-inflamatório, né? Ô, Flávio, a Fabi tem um compromisso, a gente vai ter que... Ela vai precisar sair. Fabi, obrigado. Agradeço. A próxima você está aí de novo. Vai até o final. Jóia. Obrigado, Fabi. Uma semana, se Deus quiser, né? A gente estava falando das complicações. Laterais do DIU aí, que é o sangramento. A gente vê... Eu gosto bastante do DIU de cobre, porque eu trabalho muito com rede pública, é o que a gente tem disponível, né? A gente vê que as pacientes, às vezes, têm muito problema para tomar o anticoncepcional, não querem usar injetável, que tem um preconceito, que tem hormônio demais, Então, a gente acaba usando o DIU e com um resultado bastante bom. É um método que eu gosto bastante. E que funciona, né? Ele tem efetividade, né? O resultado dele é muito bom. Ele funciona tanto que quando tem uma gravidez com DIU, a gente fica sabendo, né? Sim. Porque o neném perto, que é Brumadinho, né? Onde teve até aquele acidente da barragem, eu trabalhava lá. E, assim, a gente, às vezes, eu lembro que teve um caso, uma gravidez com o DIU, e todo mundo fala, mas o DIU tá engravidando muito. Eu falo, é a fulana. Ela falou, então era o mesmo caso que aparecia repetidas vezes. Então, assim, vira notícia quase, né? Aí aparece a foto do neném segurando o DIU na mão. E é mentira, não dá para o neném segurar. Corre não, viu, gente? Grudado na cabeça também. Na cabeça, nem nada disso, não. Isso é fake, não acontece. Pode existir uma gravidez com DIU, mas o neném não vai agarrar nele, ele não vai grudar na cabeça do neném, porque ele vai estar fora da bolsa. Então, isso não existe. E o DIU medicado, o Mirena, doutor Flávio? O que você fala dele? Que a gente gosta muito, né? A gente gosta muito. Eu brinco com se tenho tanta ginecologista mulher usando isso aí, é sinal que deve ser bom, né? Então, é mais ou menos um amigo meu que veio falar para fazer cirurgia de miopia. Eu falei assim, cara, todos os oftalmos que eu conheço usam óculos. Eu não vou fazer nada. Então, por enquanto, eu vou continuar. A propaganda tá boa, né? É tipo eu mexer com implante capilar, né? Uma coisa assim. Não seria legal. Ou eu tratando obesidade. Não ia dar certo. Ia ser ruim. Exatamente. Mas é um método ótimo, né? Assim, a gente está fugindo um pouquinho do assunto, que ele não deixa de ser um método hormonal também. Sim, mas que como é DIU, as pessoas vão perguntar, falam assim, vamos falar do DIU, que... Vamos falar do DIU e a gente concentra mais nos outros hormonais. Isso. Mas o Mirena é ótimo, né? Assim, ele, ao contrário do DIU de cobre, né? A cólica e o sangramento, né? Praticamente desaparecem, né? Então, assim, uma porcentagem grande das mulheres que usam o Mirena, a maioria não menstrua, né? E com isso, não menstrua, não tem sangramento aumentado, não tem cólica, né? Pode ter um pequeno sangramento de escape naquela mesma linha que eu falei sobre dos contraceptivos hormonais orais, que também não tem problema nenhum, né? A não ser que esse caracteriza um desconforto para o paciente. Já fala, não, tá muito ruim isso aqui, não tô gostando, coloquei esse DIU para parar de sangrar, tô sangrando. Então, já teve alguns casos, eu já tive que retirar o DIU
levonorgestrel por causa disso, né? Porque a paciente fala, não, eu estou sangrando muito com ele, para mim foi uma decepção, né? Então, às vezes acontece, mas isso é raro, né, gente? Isso é raro. É um método de muito boa tolerância, de muito boa eficácia alta. Ele, além de ter, ele não tem o efeito do cobre, né? Mas ele tem o efeito da presença dele lá, causando essa reação que eu falei do tipo corpo estranho. E, além disso, o próprio progestágeno que ele libera, ele tem efeito sobre o muco cervical, que é muito importante, né? Quer dizer, o espermatozoide, para entrar dentro do útero, ele precisa de um muco cervical com determinada característica, que é o muco estimulado pelo estrogênio, né? Então, o que o Mirena libera é um progestágeno, um análogo da progesterona, então tem um efeito contrário sobre o muco fica ruim para o espermatozoide sobreviver e conseguir chegar até o útero. Então tem esse efeito extra aí. Só te interrompendo um pouquinho, Flávio, o Chico falou que se você começar a fazer implante capilar, é para chamar que ele vai ser seu sócio lá, tá? Ah, joia. Né? Não pode doar para mim, mas... Não, vocês vão tratar. Por exemplo, tenho área doador, eu preciso de doador. Tem área doador eu não tenho, né? Tem que achar de terceiro. A Cláudia já falou que nada... Você não pode doar, viu, Norberto? Você ainda tá bem aí. A Cláudia já falou que nada de implante capilar para você, viu? Ela já me conheceu careca, então não tem propaganda canosa, né? O ruim é quando você conhece o cabeludo. Tem uma pergunta aqui do Cláudio Coscarelli, que ele pergunta o que é um DIU medicado. É um DIU que ele tem... O DIU é um dispositivo plástico, e nesse DIU medicado ele tem hormônio dentro dele, e esse hormônio vai sendo liberado aos poucos dentro do útero por um tempo longo. Então, a mulher consegue ter o efeito da anticoncepção, de não engravidar, por essa liberação de uma quantidade muito pequena de hormônio, muito menor do que num comprimido ou numa injeção, ela fica também sem menstruar. Então, é um DIU que não tem só esse efeito físico, e também químico, por causa do cobre, né? Mas ele libera um pouquinho de hormônio direto ali, fazendo com que a mulher não menstrue também, né? Desculpa, pode continuar. Não, é isso aí. Né? Então ele libera essa medicação ali, né? Aos poucos aí, né? Por 5 anos aí. Eu gosto muito do Mirena, das pacientes, como eu gosto muito que as pacientes não menstruem, Mirena e Implanon são uma rotina minha, que seria o outro implante. É um método muito bom, só que a gente tem que, como você disse, explicar tudo. Primeiro, a grande maioria dos pacientes, em torno de 60%, 70%, não vão sangrar nunca. Vão ter algumas que vão ter os escapes, que de vez em quando vão ter um sangramento pequeno. Hoje, no consultório, foi uma lá, que faz uns 4 ou 5 meses, ela falou que está tendo 2 ou 3 vezes por mês, não incomoda, tranquilo, vai continuar com o método. Tem paciente que sangra sempre, e você às vezes tem que tirar o Mirena. Mas da mesma maneira do DIU de cobre ou de qualquer método anticoncepcional ou qualquer tratamento na medicina, ele não é 100%, nem todas as pacientes vão ter aquele efeito benéfico, né? Mas é raro, né, isso, a gente ter um efeito colateral com Mirena a ponto de precisar de tirar, né? Sim. A retirada dele. O que às vezes acontece é dele ficar mal posicionado, mas a gente... O resultado é muito bom, muito bom. Né? Eu gosto bastante. O que a gente vê mais, assim, pelo menos na minha prática, são os escapes. Isso. Mas, normalmente, quando a paciente é bem orientada, ela já vai preparada e não chega a ser uma coisa impeditiva do Mirena. É importante a orientação antes do uso, né? Acho que a gente não vendeu o que a gente não pode entregar, né? Então, acho que é isso, é orientar bem. Outra coisa, lembrando que você falou bem, né? A questão do liberação de hormônio é só local, né? Então, ela não tem aquele efeito que a gente espera, igual da pílula de ser um anovulatório, né? Ela pode até, alguns ciclos serem anovulatórios. E com isso vocês falam, por exemplo, que um defeito colateral é formação de cistos ovarianos. Não é que o Mirena causa cisto ovariano, né? Mas, assim, ela não vai ter aquele efeito
protetor que a pílula tem contra a cisto ovariana, porque o efeito dele é só local ali no núcleo. Por outro lado, você tem muito menos efeitos colaterais do que a pílula, por exemplo, porque a dose hormonal é muito menor, né? Local. Então, é muito difícil você ver paciente com Mirena queixar de cefaleia, de náusea, de dor na mama. De dor nas mamas, tudo isso. E não menstrua. Alteração de peso, né? Sei lá. Então, e mesmo cistos, as pessoas falam muito de cisto de ovário, a grande maioria dos cistos são benignos e não precisam de tratamento. Né? É doença do ultrassom, né? Se não fizesse ultrassom... Exatamente. Se não fizesse... Sabendo, né? Eu ontem atendi uma paciente que ela foi com uma dor que começava... É água, né, do Norberto, que teve... É água. Senão o Conar vem atrás da gente depois. Nossa audiência está um pouco maior do que a do Gustavo Lima, então a gente precisa tomar os cuidados aqui. Isso. Ela tinha uma dor que era lombar, que irradiava para membro inferior esquerdo. Algum abençoado fez um ultrassom nela, e mandaram ela porque acharam um cisto folicular de 2 centímetros. Então, a mulher veio para o ginecologista para tratar... Operar, né? Exatamente. O médico falou... Tem que operar correndo, porque senão some sozinho, né? Se for operar... Sim, não, tem que operar de urgência, opera hoje, porque daqui a pouco ele vai sumir. E aí vai uma lombocetalgia para a gente operar com um cisto, e se você fala, no primeiro momento, até você explicar para o paciente... Mas o médico falou que é do cisto. Gente, a maioria dos cistos não dá sintoma nenhum. Inclusive a mulher... Várias situações, né, Norberto? Com mioma também. A mulher tem um mioma de 1,5 cm, subseroso. Aí fala que o sangramento é por causa dele, que não está engravidando por causa do mioma. E aí vai mexer no mioma, piora, né? Que aí o que ela não tinha problema de trompa, e a trompa adere ali na incisão da miomectomia, ela passa a ter um fator tubo peritoneal de fertilidade. Aí, uma coisa que era... Muito cuidado com essa relação de causa e efeito em medicina, né? Sim. Eu tenho um caso muito interessante também, igual, tipo esse seu. Um paciente de 60 anos, estava consultando a urologia. A urologia me encaminhou para operar, porque ela estava com uma hidronefrose, estava com o rim dilatado, né, o uretério, o rim dilatado lá direito, e eles fizeram, na hora que fez o raio-x simples, né, de abdômen para ver cálculo, coisa, apareceu umas calcificações pélvicas sugestivas de mioma, e realmente, ela tinha miomas calcificados, paciente de 60 anos. Falou, não, é um mioma que tá comprimindo esse uretério. Eu falei, puxa, paciente de 60 anos, quer dizer, esse mioma dela deve ter reduzido depois da menopausa, ele está pequeno. Aí ele vai resolver agora, depois de 10 anos de redução, que já está até calcificado. Não sente nada. Comprimir o uretério, está errado isso, não vamos operar esse paciente, não. E dito feito, né, assim, esperou 2 dias, o rim voltou ao normal, porque era um cálculo que não apareceu no exame, que ela já tinha expelido, mas que o rim ainda estava um pouquinho dilatado. Agora, se você compra isso, você acaba operando, tirando o útero da mulher. Totalmente desnecessário. Hoje à tarde, quando a gente estava conversando, eu falei para você que mais da metade dos pacientes que chegam para mim encaminhados de colegas, eu não opero. Porque eu não vejo... Eu não consigo justificar para mim eu estar fazendo o procedimento. Coisas desse tipo. Dor pélvica com mioma de 1 centímetro, dor estomacal, que o cara fez ultrassom, e no ultrassom de abdômen total apareceu um cisto folicular. Então é uma coisa bem complicada. Né? Ligar para o colega, discutir, né? Às vezes, assim, por que às vezes, né, ele tem um dado a mais, às vezes, por ser o médico paciente, ele tem um dado a mais, que às vezes não chama. Sim. Mas eu acho que sempre vale a pena ligar para discutir essas indicações cirúrgicas. Né? Na hora que você vai operar, você é o responsável por aquele procedimento. Claro, você é responsável pelo procedimento e pelas complicações. A gente que opera sabe que as complicações acontecem. Não acontecem para quem não opera. Se você operar, uma hora ou outra você vai ter. A Thaís Braga está falando aqui que ela viu algumas reclamações que o uso do Mirena pode engordar e dar espinha. E ela pede, por favor, para a gente falar que isso é raro. É raro,
Tá, Thaís, pode ficar tranquila. Você já né? Pode ficar despreocupada. Você colocou Mirena, o seu médico falou que só lembrando um pouquinho que a questão da espinha pode ser a mesma coisa que eu falei da pílula. A pílula, ela melhora na pele, né? Ela diminui os níveis de androgênio, que é o hormônio que está ligado à oleosidade da pele, espinha, essas coisas. Né? Mesmo aquelas pílulas que o progestágeno não é um antiandrogênio direto, né? A médio prazo elas vão, né, levar a uma diminuição do androgênio, então a pele melhora. Então, às vezes, ela parou de tomar a pílula, colocou Mirena, a pele piorou, né? E não foi por causa do Mirena, foi porque ela parou de tomar a pílula. Então, isso a gente vê muito também. A mesma questão do sangramento que eu tinha falado. Né, é que você mudou o método para um outro que é totalmente diferente, né? Então, é totalmente... Não é a causa, né? Não é o Mirena que causa isso. Então, a Thaís pode ficar tranquila. A Renária, ou Renaria Bringel, aqui, ela fez uma pergunta, mas eu não vou responder hoje, ela vai ter que ver a nossa live de métodos anticoncepcionais hormonais, que ela é sobre anticoncepcional, então a gente vai responder, não nessa semana, na próxima. Convidado especial da nossa live. Não vamos falar. Eu só vou dizer que vai ser muito legal. Então ela vai ter que assistir para ver. Dos métodos não hormonais, algum outro que você lembre? Não hormonal? Eu acho que é isso, né? Acho que a gente abordou todos, né? Eu acho que... Teve aquele que eu falei para você lá, que foi até usado relativamente... O Essure. Isso. Eu acho que, assim, quase que chegou aqui muito pouco, né? O Essure, o que é? São dispositivos que você colocava na trompa, você faz uma esteroscopia, uma endoscopia do útero, e você coloca um dispositivo desse em cada buraquinho da trompa, né? E esse, desculpa, não é Covid, tá, gente? Tem muita complicação relacionada a esse método, né? Então, por exemplo, ele foi totalmente banido nos Estados Unidos, pela FDA, né? Tem um documentário falando sobre isso, sobre algumas coisas, problemas de cirurgias, de cirurgia, principalmente falando das telas, né? Que foi usado para tratar prolapso, incontinência urinária, e sobre o Essure. Eu esqueci o nome desse documentário, um documentário muito interessante, que tem no Netflix, depois quem tiver curiosidade de assistir. Então, assim, ele chegou a ser muito pouco usado aqui no Brasil. Acho que aqui em Belo Horizonte eu não sei de ninguém que fazia a inserção do Essure. Eu vi... Lá em Natal tinha, né? Tinha gente usando. No Rio e em São Paulo, o laboratório deu para ser usado na rede pública. Eu estava vendo um trabalho lá que eles fizeram em 100 pacientes no Rio lá. Então, explicando o que era. Era uma molinha que você entrava com uma câmera dentro do útero, uma molinha de titânio, plástico, várias coisas lá. Você colocaria ali, não precisaria de cirurgia e você teria a esterilização. O problema é que ele começou a ter infecção, ele saía do lugar, ele ia parar dentro do útero, ia parar na bexiga. Aqui no Brasil, a Anvisa proibiu... Perfurava a trompa de coisa e saía. Perfurava. E teve complicações graves. Perfuração intestinal, teve coisa muito, muito grave aí, né? O Chico está falando do método da abstinência. É o que eu estou fazendo na quarentena. Bom, não que eu não fizesse antes, né? Não que eu não fizesse antes, continua. A abstinência é a minha vida. Esse é eficaz, né? Assim, o problema é que a aderência ao método não é muito boa, não, mas é bem eficaz. Não. A menos que você seja obrigado, aí não tem jeito. Aí você faz, aí não tem como. Flávio, eu acho que foi isso. A gente comentou sobre todos os métodos. Acho bem legal a gente falar sobre os métodos hormonais. Você já tinha falado, já tinha feito uma live sobre isso, mas é ótimo. Não. É um assunto muito, muito instigante aí. É muita dúvida. E assim, querendo ou não, é o mais usado, né? Muita dúvida, né? Muita dúvida, tem alguns mitos em cima, algumas preocupações que são realmente relevantes, tem do jeito, maneira de usar, efeito. Não, tem muita coisa para a gente conversar, né? Sobre método hormonal. Acho que vale a pena, sim. A gente podia fazer
Se o Chico se comportar bem nessas 2 semanas, a gente chama ele para participar também. Vai ser bacana, hein? Eu fico com medo de comprar a quadrilha e a gente ser preso, né? Assim, ele está pedindo seu telefone. Não sei se eu vou passar, não, hein, Flávio? Ele está aqui, pedindo seu telefone, sei lá, hein, se eu vou passar. Ele vai fazer live hoje também. Acho que ele fez uma esses dias de endometriose e fisioterapia. E uma de nutrição, ele vai fazer uma de nutrição também, bacana. Achei muito legal. O Chico aparece mais do que o Drauzio Varela, cara. Ele está só esperando o Drauzio pegar o lugar. O Drauzio Varela, mas não deu o mesmo efeito, não. Sabe? Ele e o Dr. Rey. São os dois ali. O Chico tá perigando ser chamado para ser ministro, né? Sim. Vai ser um bom ministro, porque ele é um cara muito simpático, né? Então, vai ser um bom ministro. É um cara bom, assim, que ele gosta de ser mandado. Ele não liga que as coisas sejam contra tudo aquilo que dócil, né? Esse é um bom ministro. Esse é um bom ministro. Flávio, a gente está com 1h10 aqui. Eu acho que foi muito legal. Eu acho que a gente conseguiu tirar a dúvida de muita gente. A gente conseguiu falar sobre todos os métodos, fugimos um pouquinho. Muito bacana você ter aceito hoje, e você já ter se comprometido. Muito bacana você ter me convidado, né? O convite. A próxima. Né? Só uma coisa que eu não esqueço, cara. Um dia a gente estava no Rio e a gente saiu da aula e foi comer num shopping lá e você pediu um brownie. Aí você tentou cortar o brownie, estava duro, aí você chamou a mulher foi lá. Aí você falou que seu jeito mineirinho, você falou assim, a senhora me conhece? Eu falei assim, não, por quê? Eu falei assim, não fiz nada para a senhora, não tratei a senhora mal, não fiz nada disso, não. Não, por quê? Não, porque para a senhora trazer esse negócio duro assim, só pode ser vingança, eu devo ter feito alguma coisa para a senhora. Aí a mulher ficou com aquela cara, tipo, o que eu respondo para ele agora, né? Parece que foi pessoal, né? Era da caminhada, que eu lembro que vocês ficavam traumatizados, que eu falava aquele, logo ali de Mineiro, vamos a pé, logo ali. Logo ali. A pé a gente vai até Aparecida, a gente consegue. Aparecida do Norte, dá para ir a pé? Dá para ir a pé. Dá para fazer essa turma caminhar, mas ninguém gostava. Eu falei, ali, gente, logo ali, o ali do Mineiro, né? Que o seu ali era meio complicado, né? A gente saía lá da Zona Sul e parar lá naquele... No Recanto Paraíba, umas coisas assim, era meio difícil. Eu moro em cidade de morro, né? Que só tem morro, aí chega um lugar plano, eu acho tudo uma maravilha, acho tudo perto. Tá certo. Flávio, mais uma vez, muito obrigado, foi muito bom. A gente já deixa aí marcado, não para essa quarta-feira, para a próxima, para a gente falar sobre os métodos anticoncepcionais hormonais. Gente, muito obrigado para você que assistiu a gente aí também. Eu só posso agradecer, espero que a gente tenha tirado as dúvidas, que essa live tenha sido útil. E a semana que vem nós vamos ter outra. Na outra a gente já está com o Flávio aqui de novo. E é isso aí. Muito obrigado para você que assistiu a gente. Muito obrigado, Flávio. Até a próxima. Obrigado, Norberto. Obrigado, gente aí, pessoal que... Alô, Chico, que está aí. A Carol lá, Manauara, está também. A Carol Manauara está aí. Manda um beijo. De Manaus, o Rodrigo, aquela simpatia. Quem que é? Lembra do Rodrigo? Manauara lá também? Rodrigão, isso, Rodrigo. Gente, Chico, Carol, o pessoal que assistiu a gente aí, que são colegas nossos. Wilson, grande cirurgião robótico, ele não é robótico, mas ele opera o robô, né? Só posso agradecer. Muito obrigado, gente. Falou, Flávio. Até a próxima. Até a próxima. Abraço.